Bom, um tema da atualidade bastante importante é a questão da ansiedade. A ansiedade pós-pandemia teve um aumento significativo de 25%, segundo a Organização Mundial de Saúde. E é claro que a gente entende porque a pandemia foi primeiro um fato inédito para a humanidade. As pessoas correram risco de várias ordens, né? Risco de vou pegar o coronavírus, vou morrer, o que vai acontecer comigo? Além disso, desse risco, né, que foi inevitável, houve perdas, né, significativas de luto em família, Perdas perdas, financeiras, exato, né? Perda de estabilidade. Muitas exato. famílias ficaram realmente, né, com seus ganhos muito comprometidos nesse período. A economia ficou muito afetada. Foi uma série de fatores que parece que balançou, afetou muito a todas as idades, A todas as né? idades. E o isolamento, Isso que eu ia falar. O isolamento e outros fatores, né, que a gente pode já no universo micro observar é que assim, quer dizer, crianças e jovens, né, ficaram realmente muito afetados porque o fato de não ir à escola e, de certa maneira, ter que responder às demandas causou uma dificuldade grande. Muitas crianças ou jovens, mesmo adultos, com muita dificuldade de adaptação ao ensino à distância. É evidente que algumas fases do ensino são críticas, como a alfabetização, a gente já tem aí, está colhendo frutos negativos dessa etapa. As mulheres, né, que o aumento mais significativo foi entre jovens e mulheres, também, porque as mulheres então ficaram com o encargo dos filhos, vamos dizer, dentro de casa, cumprindo as funções domésticas todas e muitas ainda trabalhando. Então houve uma mudança de estilo de vida, vamos dizer, de dinâmica da vida, que afetou, vamos dizer, as raízes, eu diria, da humanidade, porque a gente está vendo aqui no Brasil, mas esse é um problema pelo qual todos os países passaram, e é evidente que se desenvolveram muitos mecanismos de ansiedade ao longo desse período, porque ele foi bastante significativo em termos de tempo, e a gente vê assim aumento significativo das crises de pânico, né, dos toques, né, que os toques são quadros de base de ansiedade também, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, a própria ansiedade generalizada. Então, há uma prevalência de uma necessidade de tudo ficar resolvido, que é uma das questões próprias do quadro de ansiedade, de imediato. Então, a possibilidade da pessoa ter uma estabilidade emocional para refletir, para pensar, ela ficou muito abalada. e acho que além da questão da pandemia, tem os fatores da atualidade, né? Se a gente pensar no modelo de sociedade atual, é um modelo que cobra muito uma hiperperformance. Então, todo mundo tem que entregar tudo rápido, tem que ser muito eficiente, porque senão o seu concorrente vai passar à sua frente. Isso começa na A escola, pessoa não vai né? bater as Não vai bater metas. as metas, então aí não vai conseguir se manter no emprego ou não vai conseguir as notas que precisa para ter um, né, no caso dos alunos, um boletim que depois possa dar condições a ele de entrar numa boa faculdade ou num curso no exterior, enfim. Então tem uma cobrança, um peso muito grande e aí a concorrência faz com que todos fiquem nessa pressão muito grande de poder cumprir com algo que às vezes não está dentro da E, condição humana, e né? tem uma. Porque o que a gente percebe é que muitas pessoas têm feito uso de remédios para acelerar, não só, vamos dizer assim, os caseiros, né, como excesso de café e de energético, mas de fato, remédios, às vezes até
que são só usados com indicação psiquiátrica, né, para acelerar, para conseguir fazer as coisas, para ficar mais tempo acordado, para render mais. E isso tem um impacto muito grande na saúde mental, principalmente na ansiedade, né? E isso é como um ciclo, vamos dizer, vicioso, porque muitas pessoas e muitos estabelecimentos fecharam, muitas famílias tiveram sua renda praticamente desestruturada. Então há uma premência, né, também dentro desse contexto social, das pessoas se reorganizarem financeiramente, porem, vamos dizer assim, as contas em ordem, arranjarem novos empregos. Então foi um período que ansiógeno, com certeza, né? E os frutos estão aí. Então a gente tem que estar muito atento a quando as pessoas manifestarem, né, essas situações ou de pânico ou de ansiedade, haver uma compreensão de quem esteja perto, sempre no sentido de acalmar essas pessoas. Não, mas isso agora vai se reestabilizar, você já está conseguindo fazer alguma coisa, porque o sentimento de desastre, ele se configurou durante a pandemia. Agora há uma necessidade de reparar esse desastre, de, vamos dizer assim, reorganizar a vida, mas ainda com muito pouca confiança. Claro, Nessa porque a reorganização. gente está lutando contra fatores, né, que fazem parte da dinâmica atual e que não favorecem, aliás, desfavorecem. Então, eu estava comentando sobre, né, essa necessidade de ter uma competência, ser hipercompetente, uma performance, né, que é exigida muito alta. A gente tem outros fatores aí importantes, por exemplo, as mídias, né? As mídias sociais, elas estão trazendo um impacto importantíssimo na dinâmica, não só das crianças, dos jovens, dos adultos, né? A gente vê hoje adultos, eu tenho aqui, né, casos de adultos com uma ansiedade tão elevada que está quase chegando num burnout, né? Sentindo que está prestes a entrar num burnout, quando a gente tenta mostrar como certas dinâmicas do dia são nocivas, como, por exemplo, excesso do uso de telas, né? A pessoa concorda que aquilo faz mal a ela, mas ela não consegue ficar longe da tela. Então, assim, já virou, a gente sabe que hoje existe, inclusive, né, o HC tem todo um programa para dependência de internet, né? E isso é sério, é muito sério, está trazendo um impacto seríssimo para a sociedade em geral, crianças, jovens e adultos. Por quê? Porque a pessoa, inclusive eu não sei se você estava sabendo, mas foi incluído como um outro transtorno de abuso de substância, como uma droga ou como, né, qualquer outro abuso de substância ou abuso de internet. Então, a pessoa realmente tem uma adesão, porque né? Como um vício, ela não consegue se desvencilhar e quanto mais tempo ela fica na tela, mais aumenta a ansiedade. Então, e aumenta a ansiedade e diminui a possibilidade de conter essa ansiedade, porque as interações com a própria família, elas ficam muito reduzidas. Sem dúvida. Então, a pessoa vai fechando o ciclo, né, em função dessa dependência de telas ou de outras drogas químicas, que também estão associadas ao que a gente está dizendo. Então, essa questão não só do uso de telas, mas de haver um consenso da própria sociedade em ajudar a pessoa poder lidar com a ansiedade sem tanto, vamos dizer assim, desespero. É importante compreender essas pessoas. Nós compreendermos uns aos outros, né? Nós todos temos essa missão no dia a dia. Mas eu digo a sociedade no geral, mesmo a educação, do ponto de vista dos professores, poderem ter uma atitude mais amena, mais de acolhimento com as crianças, porque as crianças que saíram antes da pandemia da escola não são as mesmas que voltaram. E nem mesmo os professores, porque toda a população passou por essa opressão do ciclo da pandemia. Né? Então, vamos dizer assim, a sociedade poder desenvolver uma atitude de acolhimento
as situações em que a pessoa começa a demonstrar um estresse muito alto. Eu diria que seria muito importante as pessoas entenderem que nós, seres humanos, precisamos de pausas. Nós precisamos de pausas, né? Nós não somos máquinas. Nós não temos condições, nosso cérebro não tem condições de gerenciar um volume tão grande de demandas ininterruptamente, né? Nós precisamos de pausas, então lazer, final de semana. Hoje em dia as pausas elas são mal vistas, né? Então a pessoa que para está sendo relapsa, não está sendo produtiva. A gente vê aqui quando a gente começa a trabalhar com as pessoas, né, nesse sentido de estabilizar um pouco todo esse essa funcionalidade, né, cerebral, quando a gente consegue melhorar com uma melhora do sono, porque muitas vezes as pessoas estão deixando de dormir, né, estão dormindo muito menos horas do que deveriam, estão se alimentando de uma forma incorreta, com uma série de produtos químicos ao invés de estarem comendo comida de verdade, né? Então, tudo isso interfere na nossa condição global e cerebral, cerebral, né? Claro, do cérebro poder se organizar com essas demandas. E as pausas, a gente percebe que quando as pessoas entendem o valor das pausas, elas vão render muito mais, inclusive, do que quando estão trabalhando sob pressão, sob, né, um cansaço, um estresse, à beira de um ataque de nervos, como a gente fala, né, de um burnout. Então, eu acho que é um conceito que a gente precisa rever, porque nos últimos tempos a gente veio vindo um crescente, um pensamento muito americanizado, e o Brasil é muito americanizado nesse sentido, de alta produtividade, né, de necessidade de produção, de alta performance, das crianças saberem línguas e isso e aquilo, e estarem especializadas já, enfim. E nós precisamos fazer um pouco de um movimento de contracorrente, de dizer, não, é importante ter pausas, as pessoas precisam ter as pausas até para poder produzir. Né? Porque vai se perdendo não só a condição produtiva, mas criativa também, né? Não, a criativa e humana, né? Porque a pessoa, ela acaba sendo um objeto de consumo de si mesma. Ela é o maior empresário de si mesma é a pessoa com esse nível de exigência, né? Isso hoje já existem filósofos que estão tratando amplamente desse tema, e eu acho que essa difusão e essa nossa conversa é importante no sentido muito mais de criar novos conceitos, das pessoas entenderem que lazer, esporte, cultura ao ar livre, exato, alimentação adequada, sono, pausas, como você disse, são fundamentais para o equilíbrio do cérebro. A gente não vai entrar nisso, mas a gente sabe todas as decorrências de um cérebro que esteja estressado, esgotado, né? Sem condição de se reorganizar do ponto de vista das endorfinas e todos os neurotransmissores, enfim. Eu acho que essa é uma conversa longa, né, que a gente poderia ter, mas eu acho também que a gente poderia falar um pouco nesse sentido de como o trabalho que a gente desenvolve aqui na clínica ajuda a pessoa a se perceber não como uma máquina, como um empresário de si mesmo, que deve produzir e acertar e fazer o melhor de si, mas, sobretudo, que a pessoa viva cada momento da melhor maneira. Essa vivência profunda dentro de uma experiência que é rica, relacional, porque as outras pessoas do grupo, o terapeuta, os próprios exercícios que são propostos, pela maneira inusitada como se passam esses exercícios, a pessoa acaba quase que obrigatoriamente se desligando daqueles temas recorrentes que ela se ocupa no cotidiano e que, em geral, são os temas ansiógenos. Né? Então, já é um momento de quebra nesse sentido, porque o trabalho do Raman solicita que a pessoa mergulhe no que ela está fazendo, não dá para ela fazer de um modo automático. Então, isso já é um primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho que converge muito para o trabalho da ansiedade, é que a pessoa deve olhar-se, perceber como ela está fazendo,
o que será que ocorreu que eu não atingi aqui o que era desejado, o que as indicações haviam proposto, as indicações do terapeuta. A gente já falou disso anteriormente, mas é um tema recorrente porque ele quebra esse paradigma de ser o melhor, de ter que fazer perfeito, né? E o que importa é a pesquisa que a pessoa desenvolve enquanto ela está numa atividade, durante um exercício. Essa pesquisa tem muito mais a ver com o seu mundo interno, a propósito daquele objeto que é o exercício que foi proposto. Então, a pessoa muitas vezes percebe que ela está começando a fazer o exercício quando ainda o terapeuta está propondo as indicações. E aquilo que ela imaginou por ansiedade que seria o que seria proposto, não foi o que foi pedido. Então começa a haver assim mecanismos, inclusive nesse sentido específico de controle inibitório, mas que leva a pessoa a perceber o seu grau de precipitação, de falta de reflexão diante de uma situação. Como todo trabalho se passa nesse molho, vamos dizer assim, nesse caldo, sem uma cobrança de resultado, mas um convite ao engajamento, isso pouco a pouco ajuda efetivamente a pessoa a sair de um movimento mental recorrente em termos de autopressão, de alta performance, para começar a ver como ela faz, como ela vive, como ela se percebe, e ela vai mudando. E perceber que tem escolhas. E perceber que tem escolha, que pode ser diferente, né? A gente tem experiência com, por exemplo, casos de fobia escolar e outras fobias, né, que estão dentro dos diferentes tipos de ansiedade, que como há uma amenização quase que muito rápida dos sintomas da ansiedade. A gente vê a pessoa começar a ter um pouquinho mais de coragem para lidar com as suas situações do cotidiano. Então, exemplos em termos de pessoas muito ansiosas, com quadros recorrentes, inclusive psicossomáticos, tem uma outra conotação, mas que estão ligados à ansiedade, há quase que um desmanchar desse movimento de pressão interior para começar a examinar como se passam as situações. Eu acho que nesse sentido o Raman também está numa contracorrente, porque ele pede que a pessoa viva cada momento. E, aliás, esse é o maior antídoto, né, da ansiedade, é poder viver o aqui e agora, porque a ansiedade é justamente a pessoa quando ela está sempre se ocupando do que ainda não aconteceu, e se vai acontecer, e como vai acontecer, e do que já aconteceu, que ela não conseguiu fazer. Então, essa condição de vir para o aqui e agora é uma condição que realmente ajuda muito a baixar essa ansiedade. Né? Eu acho que a situação, Raman, o setting, a gente podia dizer que ela é um recorte de realidade no aqui e no agora. E esse recorte de realidade no aqui e agora pode levar a pessoa a viver cada momento com a sua especificidade, né? E não projetar para o futuro as suas ansiedades, as suas dificuldades. Eu acho que é uma metodologia bastante rica nesse sentido. Perfeito.